Como pensar a experiência do comum em um cenário de polarização extrema? De que forma podemos superar diferenças tão profundas e construir um projeto coletivo de país? Partindo da constatação de que vivemos em uma sociedade cada vez mais fragmentada, a edição 2023 da série USP Pensa Brasil trouxe como tema principal a reflexão, a produção do comum numa sociedade fraturada. Pelo segundo ano, o evento buscou construir um espaço tanto de disseminação de algumas das relevantes contribuições da universidade para a sociedade, como também de construção de um lugar de diálogo para a troca de saberes e ideias sobre o Brasil. Se a tarefa de pensar o país em 2022 tinha um caráter retrospectivo, de compreendê-lo à luz dos 200 anos da independência, a edição de 2023 se apoiou nos diagnósticos da crise atual, oferecendo caminho e proposições para o futuro. USP Pensa Brasil realiza o projeto de tornar a Universidade de São Paulo uma caixa de ressonância das questões e problemas do Brasil que reverberam também questões e problemas do mundo contemporâneo. Além do seminário, realizado todas as noites durante a primeira semana de outubro, no auditório Istvan Yangssu, o USP Pensa Brasil 2023 apresentou uma extensa programação que envolveu conferências, debates, exposições e apresentações em diversos pontos da cidade universitária. Ao longo dessa semana, buscaremos percorrer caminhos para superar essas fraturas de nossa sociedade. Em um contexto em que as diferenças parecem insuperáveis e intransponíveis, a tarefa de construir o diálogo é fundamental e urgente. Nesse sentido, o USP Pensa Brasil cria espaço para o debate, para as discordâncias, para a criatividade, a inovação e a arte. Para iniciar a semana de debates USP Pensa Brasil, considerando que a fratura política esgarçou o tecido social, reduziu o senso de pertencimento e os valores públicos, foi lançada a questão: existe um comum para a sociedade brasileira? Insistimos na ideia de pensar uma sociedade fraturada primeiramente reconhecer que o comum não foi uma ação fundante da nação brasileira. Com a cultura e a experiência do comum, o seminário recuperou a centralidade da cultura, tanto como instrumento de construção da noção de pertencimento e de tolerância, como de gerador da noção de público e de coletivo. Na cultura, cujos vetores civilizados se invertem, a experiência do comum cai em desprestígio. Projetos para o desenvolvimento sustentável foi o tema da terceira rodada do seminário, reconhecendo que o Brasil voltou a assumir protagonismo nos fóruns sobre meio ambiente, condição reforçada por seu patrimônio natural, cuja preservação é de interesse da humanidade. O desenvolvimento sustentável é a primeira utopia do antropoceno. A quarta noite ofereceu uma reflexão crítica e propositiva sobre temas como a disseminação de notícias falsas, a polarização política, o discurso de ódio, a transparência e a responsabilização das plataformas de redes sociais, destacando o papel das instituições democráticas, como o judiciário, a imprensa e a sociedade civil organizada, como instituições decisivas na defesa e no fortalecimento da democracia. Então, meus caros presentes, eu queria dizer que hoje a defesa da democracia, ela também, assim como o ataque, é mais sutil. O último encontro do seminário abordou a economia e a distribuição de renda, avaliando se o Brasil possui atualmente instrumentos suficientes para enfrentar as desigualdades do país. Creio que mais do que falar em distribuição de renda, muito mais, aliás, do que falar em desigualdade, temos que falar de uma fratura social, de um abismo em nossa Constituição, que até hoje impede que se complete a construção do Brasil como nação. Antes do início de cada noite do seminário, estudantes da USP brindaram os palestrantes e o público com leituras de Brasil, apresentando trechos de grandes obras literárias brasileiras.
Ao longo dos dias, foram realizadas as conferências e debates que permitiram a discussão de temas fundamentais relacionados ao mote do evento e à produção de conhecimento na Universidade de São Paulo. As atividades realizadas foram ameaças existenciais globais, desafios e oportunidades, eixos temáticos, contribuição da USP para as políticas públicas, inclusão das diferenças, graduação e pertencimento na USP, coletivos no combate às desigualdades de raça e gênero na USP, o patrimônio cultural e científico da USP, história, pesquisa e educação no Museu de Arte Contemporânea, Museu de Zoologia, Museu Paulista, Museu de Arqueologia e Etnologia e Instituto de Estudos Brasileiros. Primeiro encontro Intercátedras da USP e USP pensa o futuro da pós-graduação no Brasil. Além de valiosos encontros que discutiram o país em diferentes esferas, o público da segunda edição do USP Pensa Brasil também pôde acompanhar inúmeras atividades culturais, como o lançamento de México e Brasil, 200 años de relaciones, uma perspectiva mexicana, livro da senadora mexicana Beatriz Paredes, e de Perspectiva Feminista para uma Nova Governança Global, publicação de Susana Malcorra, ex-ministra argentina de Relações Exteriores. Dialogando com a programação geral, as seguintes exposições ocuparam o espaço Brasiliana: O Carvão e o Ouro e Garimpo, produzidas pelo artista plástico Ciron Franco, problematizou os custos do extrativismo, enquanto Graciliano Ramos, 70 a 90, de Caetés a Memórias do Cárcere, homenageou um dos mais relevantes autores de nossa literatura. Novamente, a semana contou com uma intensa programação cultural promovida especialmente para pensar o Brasil. O Sinusp esteve na programação com a mostra especial Cinema Pensa o Brasil. O Coral da USP apresentou os concertos Mulheres na Música e 6x80. No Centro Cultural Camargo Guarnieri, a Orquestra Sinfônica da USP, sob regência da maestra cubana Yeni Delgado, apresentou o concerto Esculpir o Tempo, Diversidade em Foco. Mama Cia foi o espetáculo de dança apresentado pelo Teatro da USP. Assim, a construção do comum no Brasil assume um caráter profundo, um processo que deve enfrentar a fratura econômica, política e cultural existente no país. A nação deve ter contornos mais amplos do que as fronteiras político-ideológicas, buscando construir o comum na diversidade, a partir de uma experiência de pertencimento e corresponsabilidade na elaboração de um projeto de bem-estar coletivo para os brasileiros, com respeito às diferenças sociais e culturais. A cada nova edição, USP Pensa Brasil renova seu compromisso com a reflexão dos grandes temas contemporâneos. Os eventos que compõem sua programação reforçam o papel da universidade pública para a produção de conhecimento científico, a formação cidadã e a defesa de um projeto democrático e justo de país.